alterar? Todos quantos estão neste momento. A nossa preocupação é que ela se mantenha, mas seja implementada corretamente. Também está a dizer que a lei da terra vem sendo atropelada. Constantemente. Só nestes aspectos que acabei de explicar. É uma estratégia, consciente ou inconscientemente, quando se diz de que vai consultar a comunidade. E esta comunidade não está a ver que as políticas que existem lhe permitem ir desenvolver. Quando se vai fazer a consulta à comunidade, e esta comunidade, por não ver o futuro na sua própria atividade, assina de que aceita vir este indivíduo, é um atropelo. Mas um atropelo que se usa a própria lei. Mas a pessoa está numa posição fragilizada que lhe leva a dizer, bom, já que isto não está a dar, se vier este, talvez eu possa melhorar a minha vida. Então, este é um atropelo. Um atropelo, como é que vou dizer? Um atropelo que se usa as próprias pessoas pobres para poder legitimar a posição que tomam. Okay. E para aumentar a pobreza? Não sei se para aumentar, é o que está acontecendo. E não sou eu que estou a dizer, parece que os dados estatísticos oficiais dizem isso. Agora, olhando para a questão do crédito, o que é que seria ideal? E qual é a posição da INAC em relação ao crédito? Como é que este crédito deveria ser processado de forma a ajudar o camponês? Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouco dessa questão do ProSavana. Se é ameaça, não é ameaça. No nosso entender, o ProSavana é um desafio muito grande e pode vir a ser uma grande ameaça para o campesinato. Primeiro porque o ProSavana não está a ser devidamente divulgado, não está a ser devidamente apresentado tal qual ele é. E mesmo os próprios mentores, os próprios apoiantes do ProSavana, que são diversos, né? Tá a questão do Banco Mundial, fala-se dos brasileiros, fala-se do Japão. A posição do Japão, quando tu conversas com o Japão, diverge um pouco daquilo que está acontecendo com os brasileiros. Porque quando os brasileiros, eles dizem que vamos ser dados terras, 6 milhões de hectares, a preços muito baixos, já daí começamos a ficar preocupados. Primeiro, será que de fato nas regiões abrangidas por ProSavana há 6 milhões de hectares disponíveis? E em que condições esses 6 milhões de hectares vão ser concessionados ou entregues a tais empresas brasileiras para exploração? Depois, para que é que vai servir esse produto que vai ser produzido nas regiões? Vai servir para alimentar o povo, que nós neste momento em Moçambique, uma das grandes preocupações é alimentar comida. Há gente que fica, amanhece, anoitece sem saber o que vai comer. Será que isso que vai se produzir vai refletir na alimentação básica das populações moçambicanas campesinas? Então, são esses desafios que, bom, não estão a ser claramente explicados nem por parte do governo, nem por parte das tais corporações que estão à frente do processo do ProSavana. O INAC já colocou estas questões? Bem, algumas posições temos colocado, temos dialogado com o governo, não digo que já houve alguma coisa dessas, mas pelo menos já houve algumas organizações, sobretudo do Japão, que já contactaram o INAC e que deram uma posição que para nós parecia muito boa, mas quando tu viras, como eu disse, para outros, a posição é completamente Mas qual é a posição do Japão? O Japão, quando fala do ProSavana, fala para o protagonismo e desenvolvimento das próprias comunidades campesinas. Mas quando, por outro lado, o Brasil diz que temos 6 milhões de hectares para produzir, não sei o quê, para exportar, e em nenhum momento se fala para o empoderamento dos camponeses, aí é que a situação fica... Por isso que eu digo que há uma contradição no entendimento do ProSavana. O que nós, como camponeses, queremos é que as coisas sejam bem claras, bem explicadas, para podermos saber o que de fato está acontecendo. E se os mentores não estão também
em sintonia, significa que há alguma coisa, por isso que eu digo que é um desafio para os camponeses. Essa questão, como eu estava dizendo, nós estamos a fazer ainda, como ele diz, ainda não há um bom esclarecimento. Mas é o nosso papel procurar aprofundar, contactar aqui, contactar ali, para podermos fazer um trabalho também mais correto. E essa questão dos japoneses e dos brasileiros que ele está a colocar, por vezes pode ser uma forma de linguagem. Por exemplo, quando o japonês diz de que é para o desenvolvimento das comunidades, com que estratégia? Eu falei há bocado sobre quando vêm as grandes empresas e depois vão dar emprego aos camponeses, depois os camponeses vão trabalhar e depois os seus produtos são vendidos àquela empresa, ficam totalmente dependentes. Nós temos os casos das grandes concessões do algodão, em que as pessoas estão a trabalhar nas associações de algodão, mas para fornecer às grandes empresas. Agora, aqui na divisão dos rendimentos, quem ganha? Portanto, mas o discurso é sempre para desenvolver a comunidade. Portanto, os japoneses pode ser que o seja, mas muitas vezes é uma estratégia de discurso. Por isso, como ele diz, nós teremos que ir vendo depois na prática o que é que acontece. Porque todos estes que nos vêm tirar terras, ninguém diz que é para prejudicar os camponeses. Diz que é uma estratégia para desenvolver os camponeses. Como é que se capacita o camponês para compreender questões que lhe podem prejudicar? Bom, esse é um trabalho permanente da UNAC. Um dos trabalhos, um dos grandes desafios da UNAC, isto que eu me estava a referir há bocado, a terra e o crédito para desenvolver, não é o escritório aqui que pode fazer isso. Aqui é uma máquina executiva, mas levar todo um campesinato juntos, a luta começar de base a fazer isso tudo, esse é o dia a dia da UNAC, que é extremamente complexo, porque nós temos, por um lado, apesar dos desenvolvimentos já que há, temos ainda grandes problemas de comunicação. Internet não é para com camponeses, isso lá na base. Mesmo celulares não vais a ter longe. Depois tens um grande índice de analfabetismo. Então este tem que ser muitas vezes um trabalho terra a terra, reuniões, debates, e isso também tem custos elevados. Não se pode fazer isso com facilidade. Quando eu estava-me a referir há bocado que a UNAC está estruturada desde a base, tem as associações cooperativas, depois sobe. Mas o trabalho de desenvolvimento político e económico da UNAC não é só para estes. Aqui são as células, digamos, para usar um termo, que podem, através de fazer o trabalho com as comunidades de uma maneira geral. E isso temos procurado fazer. Ele pertence à área da formação, a capacitação, reuniões, porque há uma capacitação mais específica de formar as pessoas. Depois há todas umas reuniões de debate de problemas desta natureza. Ainda há pouco estivemos em Nampula, o Conselho de Administração, esteve reunido o Conselho de Administração alargado, e estes temas continuam sempre a ser debatidos. Agora, este é o grande desafio do papel da UNAC. Mas, por outro lado, aquilo que eu me referi há bocado, que quando a pessoa não tem nada para comer, é pobre. Muitas vezes, quando ele acede a algumas coisas, não é porque ele não tem consciência de que está a ser prejudicado. Bom, tenta sobreviver. E é um terreno muito difícil em que estes grandes capitais podem manobrar com alguma facilidade, usando a própria pobreza que as pessoas têm, as dificuldades que as pessoas têm. Então, podem, porque prometem mundos e fundos e a pessoa não vê nenhuma luz no fundo do túnel, e porque todo o trabalho que nós fazemos a nível da UNAC, é um trabalho de prevenção, de luta, para que as coisas não venham a acontecer do futuro. Mas as pessoas têm problemas de imediato, e aí é uma luta muito grande. Mas nós continuamos a fazer esse trabalho
permanentemente. Mas isso é feito a nível de todo o país? Todo o país, sim, sim. Com as limitações que temos, não é? Através destas uniões provinciais, uniões distritais, as associações, continuamos a fazer sempre. Agora, tudo tem limitações, não é? Quer dizer, o maior entrave para o trabalho do INAC no que diz respeito à capacitação é a pobreza das pessoas. É uma delas, exatamente. E quais são as outras? Outras é a capacidade de ir fazer isso. Condições para fazer as reuniões, juntar pessoas e tudo. A questão logística mesmo para fazer esse tipo de trabalho. O que eu me estava a referir há bocado sobre a pobreza é as condições em que as pessoas vivem. Que já por si é uma premissa para facilitar isto. E por isso que muitas vezes pensamos que se calhar é uma estratégia que é feita para, de facto, o que estava-me a referir há bocado, para que, de facto, tenham um terreno fértil para poderem ir trabalhar, usando a própria pobreza das pessoas. O INAC tem alguma fonte de rendimento? Nós recebemos cotas dos membros, mas é insignificante, não é? Porque nós temos vindo a lutar para isso, porque a natureza de um movimento Umbrella não tem fins lucrativos. Agora, os nossos membros, as associações, as cooperativas, são produtores. E é com base neles próprios que tem que se fazer o trabalho. Mas, já sendo pobres, imagina todo este trabalho. Felizmente, temos recebido algum apoio de algumas organizações, sei lá, da Espanha, ONGs estrangeiras, têm-nos dado algum apoio. Mas também é apoio, não é? O desafio é muito grande. Vamos pegando, por exemplo, os que estão por detrás, sem ir profundamente nas coisas que eu não domino, o Pro-Savana, está a falar de japoneses, brasileiros, Banco Mundial. Qual é a capacidade financeira que nós temos para competir, mesmo para chegar no terreno, em primeiro lugar, falar sobre esse tipo? Eles chegam primeiro. Agora, mas também, quando as pessoas vão se apercebendo de que aqueles lhes vêm explorar, nós temos tido casos em que mesmo lá na base há pequenas revoltas. E isso mostra que algum trabalho está a ser feito. Temos tido casos do Niassa, que as pessoas, elas próprias, percebendo de algum sítio as reuniões que fazemos, ficam do olho, de que não, isto, apesar de aparentemente ser favorável a nós, isto não nos vai favorecer. E temos alguns casos de levantamentos mesmo a nível da base.